Mateus 16, de 1 a 3. Eu vou ler alguns textos, eu quero conversar sobre o tema da palavra de hoje é a responsabilidade do cristão na sociedade. Já adianto o tema, a responsabilidade do cristão na sociedade. Eu quero começar trazendo alguns textos aqui. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. E daí Jesus fala, vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus está falando assim, olha, vocês estão pedindo sinais, e os sinais que eles estavam pedindo para Jesus, era sobre se ele era realmente o Filho de Deus, se ele tinha poder, quais eram os sinais que ele ia demonstrar para que comprovasse que ele era o enviado, que ele era o Messias. E Jesus de repente fala assim, olha, vocês conseguem olhar o tempo e perceber se de manhã, se à tarde vai chover, se vai fazer sol, por causa se está nublado, se está avermelhado o tempo, mas vocês não conseguem discernir, perceber os sinais dos tempos. E meus queridos, eu fico estarrecido de ver a igreja de hoje, da mesma maneira, querendo sinais, se extasiando com os sinais e maravilhas, e nós estamos profetizando aqui, estamos declarando, mas uma igreja tão débil em perceber, em se atentar para os sinais da palavra de Deus, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no âmbito espiritual, que está afetando, ou o que está afetando a nossa vida, a nossa sociedade, o que está afetando a política, o que está afetando a educação, o que está afetando as famílias, o que está afetando a nossa vida, e não consegue perceber de uma perspectiva espiritual. O povo de Deus, ele precisaria ser aquele povo que, enquanto todo mundo está falando assim, olha, o problema é aqui no âmbito natural, o crente, o cristão, o que é guiado pelo Espírito, ele ia falar assim, não, você está vendo só aqui, eu consigo perceber daqui, porque eu tenho um discernimento, eu consigo perceber, porque eu tenho uma revelação vinda do céu, vinda da palavra de Deus, eu tenho um discernimento que o Espírito de Deus me dá, e eu consigo enxergar muito mais. Isso é a visão de um profeta. O que o profeta tinha, o que Deus dava para o profeta, era nada mais do que um dom. O Espírito Santo enchia ele de percepções, para além do tempo dele. Mas hoje, isso daí não é prerrogativa de um profeta, de um homem, é prerrogativa da igreja, que a igreja recebeu poder, recebeu virtude, recebeu o Espírito Santo. Hoje você, cada um de nós, temos o privilégio, a bênção de sermos cheios do Espírito Santo, e de ter discernimento, de ter sabedoria, de ter revelação da palavra de Deus. Mas o que a gente percebe é muita carnalidade, é muita superficialidade. A análise política de um cristão não difere da análise política de um não cristão. A análise sobre educação de alguém que deveria ter uma perspectiva segundo a palavra de Deus, hoje em dia quase não difere do que não tem esse discernimento. E se difere, fica guardadinho para mim, no meu secreto, no meu silêncio, porque eu sou aquela pessoa da boa vizinhança. Eu quero estar bem com Deus, mas eu quero estar bem com o mundo, com os amigos, quero estar bem com a sociedade, eu quero estar bem com todo mundo. Então eu não consigo ser sal, eu não consigo
mostrar a diferença e de repente aonde as coisas, as carnes estão apodrecendo, eu falar assim, não, eu sou sal, se eu tiver aqui, essas carnes aonde apodreciam, agora o sal está chegando e o sal agora vai salgar toda essa podridão e vai começar a preservar a podridão. Quando Jesus fala que nós somos sal, é mais ou menos isso. Mas não, aonde a carne está podre, deixa lá, deixa eu ficar aqui. E, meus queridos, o mundo jaz no maligno. A gente anda em meio à podridão desse mundo. Mas não foi por isso que Jesus não falou, olha, eu vou tirar vocês desse mundo. Pelo contrário, Jesus falou, eu vou enviar vocês para que vocês possam ser sal, para que vocês possam fazer a diferença, para que vocês possam salvar, para que vocês possam influenciar, para que vocês possam fazer a diferença. Mas para isso a gente precisa ter percepção do que tem acontecido, não só do âmbito natural, porque senão as armas que nós vamos usar será sempre natural, e não as armas da nossa milícia que são poderosas em Deus. Oséias 4:6 diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Isaías 5:13 diz, portanto o meu povo foi para o exílio, ou vai para o exílio, por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede, por falta de conhecimento. Meu querido, como eu vejo, aí aqui eu escrevi algumas coisas, eu vou tentar fazer um resuminho, porque tem umas 4, 5 palavras aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Em nenhuma época houve tanta informação e ao mesmo tempo tamanha ignorância. Isso talvez seja porque, por vivermos num mundo com muitas informações, nós nos deparamos com muitas verdades, muitas opiniões, muita fake news, muitas narrativas, jornalistas, especialistas e tudo quanto é ista, em todos os lugares, em todos os canais, e na sua grande maioria anticristãos, instrumentos de desconstrução e desvalorização da palavra de Deus, da família e da igreja, que de maneira muito sutil e astuta, como Satanás usa muito de meias verdades, de coisas assim, tem enganado o povo. Posso citar algumas. Exemplo, a política é do diabo. Você já ouviu isso daí? Talvez você tenha falado. A gente pode corrigir isso, a politicagem, o sistema político, o sistema podre. Agora, a política é um instrumento que, se for usado da maneira correta, e teria que ser, pode ser um instrumento de Deus para tantas coisas, para benefícios muito especiais. Mas a gente, porque é colocado assim, o dinheiro é do diabo. É isso daí que a Bíblia fala? O amor ao dinheiro. O cristão tem que se tornar um alienado. A política é lugar de corrupto. Política e religião não se misturam. Aqui é melhor. O pastor deve pregar a Bíblia. Deve pregar a palavra de Deus. E hoje eu vou pregar a palavra de Deus. Vocês vão perceber. Agora, todas essas meias verdades, sabe o que é? Para que a Bíblia de verdade, a verdade não seja pregada. Porque a verdade liberta. A verdade traz conhecimento. E o conhecimento faz com que o povo não pereça. É a falta do conhecimento que tem levado o povo a perecer. E tem levado o povo e tantas nações ao colapso. E deveria ser diferente com o povo de Deus, porque nós temos a luz do mundo. Nós temos a palavra de Deus, que é o farol que pode nos iluminar de uma maneira incrível. Estão tentando tirar a responsabilidade e o direito do profeta ou da palavra de Deus, que
tem diretrizes para todas as áreas do conhecimento: pedagogia, economia, psicologia, ciência, direito, ética, política, família. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. O pastor é responsável por pregar a palavra, e quando ele prega a palavra, ele vai entrar em todas essas áreas para ensinar, porque a palavra ensina tudo isso daí. A Bíblia é a base mais sólida e poderosa para qualquer vida ou nação ser construída. Vou repetir isso: a Bíblia, a palavra de Deus, é a base mais sólida e poderosa para qualquer vida ou nação ser construída. Por isso o inimigo tem feito de tudo para que o homem não lhe dê atenção, para tentar relativizar a palavra de Deus, para que o seu lar, a sua família seja atacada, a sua igreja seja enfraquecida e a sua nação seja destruída. A Bíblia nos ensina que, embora sejamos estrangeiros aqui, neste mundo, devemos participar de forma ativa e exemplar no desenvolvimento de uma sociedade justa, próspera e abençoada, aonde o Senhor nos colocar. Eu vou reler de novo essa. A Bíblia nos ensina que, embora não sejamos desse mundo, sejamos estrangeiros aqui nesse mundo, devemos participar de forma ativa e exemplar no desenvolvimento de uma nação, numa sociedade justa, próspera e abençoada, onde o Senhor te colocou, nos colocou. No Antigo Testamento, os profetas batiam de frente com as injustiças e pecados dos reis. Eram a voz do céu, era a voz de Deus para confrontar as autoridades políticas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, de 1 a 7, você pode depois ler, eu não vou ler, porque o apóstolo Paulo ensina sobre cidadania no Novo Testamento. Eu só vou ler o versículo 7, mas você começa a ler. As cartas, elas falam muito sobre cidadania, mas só o versículo 7 do capítulo 13. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que Paulo está ensinando aqui? Que nós temos as nossas responsabilidades para com a sociedade, para com o governo. Paulo, em Atos 16, de 36 a 39, faz uso da lei da sua cidadania romana, ou seja, da Constituição. Você pode ler 16, de 36 a 39, eu vou ler isso daqui rapidinho, só para você ver. Quando ele é preso lá, o carcereiro, a prisão é abalada ali. Daí depois o carcereiro leva ele para casa, ele prega ali, aquela família é salva, mas daí os magistrados mandam mensagem: pode soltar eles. Daí olha o que Paulo fala, versículo 36, o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam postos em liberdade, agora podem sair, vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-nos de nós secretamente? Dependendo de alguns, poderia falar assim: olha, não, estão libertando, a gente está livrando. É Deus. Não, vamos sair de... Não, peraí, qual é o meu direito como cidadão? O que a lei fala? Não a lei de Deus, não a lei romana, porque não a lei de Deus. O que é a lei? Porque eu não sou apenas cidadão do céu, eu sou cidadão romano. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que cumprir leis, me sujeitar, mas também essas leis me defendem. Essas leis, eu sou um cidadão, eu não sou um ET aqui. Eu tenho CPF, eu tenho RG, eu tenho documento, eu tenho... e assim por diante. Os soldados, Paulo, porém, disse aos soldados, versículo 37, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram
atemorizados, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Meus queridos, a Bíblia é cheia de ensino em todas as áreas. Inclusive, você vai para 1 Pedro, os apóstolos que viviam, ensinavam sobre o céu, sobre a volta de Jesus. Eles falavam sobre a responsabilidade de cada um como cidadão, do que eles precisariam fazer como cidadão do céu e como cidadão da terra. Você pegar, deixa eu ver aqui, falei marquei tantos, eu estou me perdendo em tantos textos aqui, meus queridos. Deixa eu ver. 1 Pedro 2, de 11 a 15, por favor, mais um exemplo. 1 Pedro, Paulo começa falando que nós somos estrangeiros aqui. Ele está falando, olha, nós somos do céu, nós estamos aguardando o nosso Salvador. Nós temos uma pátria celestial. Olha lá, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós não somos desse mundo, nós temos uma pátria celestial que nós estamos esperando, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá tristeza, onde o Senhor haverá justiça, paz, equidade, onde nós somos desse lugar por causa do sangue poderoso de Jesus, por causa da sua morte e ressurreição. Esse lugar, uma eternidade maravilhosa. Por que nós somos assim? Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Nós precisamos nos portar como pessoas que não são aqui, não são controlados pela natureza carnal. Mas continua, tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, no dia que ele voltar. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Daí ele vai começar a ensinar o que eles precisariam agir como. O que Pedro está falando, olha, vocês precisam ser coerentes, vocês precisam dar bom testemunho, porque vocês não são daqui. Mas depois ele começa, porque vocês não são daqui, vocês precisam ser exemplo na conduta daqui também. Vocês precisam obedecer às autoridades, vocês precisam ser os melhores cidadãos daqui, porque vocês não são daqui, vocês são cidadãos do céu, então vocês têm que ser os melhores daqui. É isso que Pedro está falando. Então em todos os... E eu estou falando tudo isso porque eu vou chegar onde eu estou aqui, está ali, né? Está ali o tempo. Porque existe, durante muito tempo na igreja, e para mim a igreja, principalmente nesse último século, perdeu muito espaço, porque depois da reforma, a igreja teve um avanço absurdo, porque ela entendeu a posição dela, porque antes da reforma, a igreja que trouxe muito progresso, o comércio, a educação, a saúde, os hospitais, muita coisa foi porque a igreja entendeu que o seu papel não era só no céu, ficar esperando o céu, indo para a igreja e ficar de domingo a domingo, ou todo dia indo lá só fazer oração, porque não é só orar, nós precisamos orar, mas precisamos produzir, trabalhar, sermos exemplos, sermos sal, fazer a diferença enquanto nós estivermos aqui. Então durante muito tempo a igreja entendeu esse papel, mas depois veio essa coisa assim, veio os livros do Deixados para Trás, que depois surgiu o filme, que haverá o arrebatamento, e eu creio nisso, e daí aqui, eu já quero de antemão, se tem na teologia algo que é mais assim, nós temos
a posição, mas se vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação, nos 7 anos, se vai ser no meio, se o pessoal vai passar perrengue. Eu falei que, mas principalmente por causa desse livro, veio aquela coisa, não, olha, a coisa está apertando por causa dos sinais de guerra, porque está piorando, por causa do anticristo, por conta de tudo isso daí. Então vamos nos santificar, e isso é bíblico, porque a gente precisa estarmos vigilantes, porque Jesus pode voltar, e a palavra fala como um ladrão da noite, ele pode voltar agora, e a gente precisa estar santificado, a gente precisa estar com o azeite, a gente precisa estar alerta. Mas isso levou a igreja para um outro extremo, e a Bíblia fala sobre extremos. Eu até marquei alguns textos. Uma coisa é nós entendermos e ficarmos preparados em vigilância, em oração, em vida santa. Outra coisa é a gente se abster dos nossos compromissos como cidadãos dessa terra e dessa pátria. E esquecermos que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar, sermos os melhores funcionários, sermos os melhores empresários, sermos os melhores em tudo que nós vamos fazer, para que enquanto nós estivermos aqui, essa terra seja próspera. O que depender de mim, aonde eu estiver, aquele lugar vai ser próspero, vai produzir. E eu vou para esse texto aí, mas durante muito tempo ficou aquilo de, não, então eu vou só para a igreja. A função do crente é ir para a igreja, é orar, é se preparar para a vinda de Jesus. Então eu não preciso estudar, porque a educação começou, eu não preciso ser próspero, eu não preciso ganhar dinheiro, eu não preciso ter uma posição, porque, e daí vai para os extremos, e a gente foi perdendo espaço. A gente foi perdendo espaço, porque em vez de estudar, não, o negócio é o céu. Aqui é tudo passageiro, então não precisa estudar, não precisa ter diploma, não precisa fazer doutorado, não precisa ser alguém, ter uma posição aqui, o importante é ter posição no céu. Eu não sei porque Deus deu exemplo de José, de Daniel, de tantos, inclusive dos próprios apóstolos. Você vê a influência que eles tinham no cenário romano, no Império Romano, e assim por diante. Daí a igreja foi perdendo. Então vamos nos afastar aí da educação, vamos nos afastar do cenário de influência, vamos ficar só na igreja. Vamos deixar o cenário aí de posição aí fora para os demônios, os corruptos, os que são controlados pelos principados e potestades. E assim foi. E a igreja durante muito tempo foi assim, foi sendo encolhida. Igreja é aqui. E a gente foi perdendo espaço, a ponto de realmente hoje, a política, a educação, e tudo quanto é posição de influência, graças a Deus, de um tempo para cá isso está melhorando. Mas a gente precisa mudar muito. Porque tem essa mentalidade, não, eu quero, desejo, e o Senhor nos ensinou até a apressar a sua vinda. Mas Ele nos ensina, enquanto nós estivermos aqui. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, de 4 a 10. E nesse texto tirar algumas lições. Para que você, meu querido, eu queria de verdade, que você nesse tempo, se eu pudesse voltar atrás, vira e mexe, eu brinco com a Ana Laura, com a Nilva, eu vou fazer tal faculdade, vou fazer tal. Eles ficam, Marinho, você não está dando conta nem de ser pastor. Você não vai dar conta. E realmente, cada um no seu chamado. Mas eu falei assim, então, eu quero, porque a gente, se eu falar um negócio para você, estava lembrando,
por conta dessa mentalidade que a gente não precisa, é lá no céu. Eu estava noivo da Nilva e a gente estava vendo um financiamento para comprar uma casa, financiar uma casa. Uma casa simples, era o que dava e tal. E o financiamento ia ficar o valor na época de um aluguel de uma casa um pouco melhor. E daí a gente foi convidado para participar de uma conferência. Eu ia tocar numa conferência lá de São Paulo sobre Apocalipse, uma conferência sobre a volta de Jesus, sobre tudo isso daí, e com um cara top. Eu falei, nossa, vamos. Ficamos 2 dias lá. Saindo da conferência, assim, cadê? Cada passo que a gente dava, parecia que Jesus ia voltar ali naquele segundo. O que aconteceu? A gente chegou, mas sem brincadeira, a gente lê os textos, a gente fica assim. A gente chegou, eu falei assim, Nilva, você quer saber? E lá de verdade, lá chegou até com textos bíblicos, interpretações ali, mostrando, e algo assim que a gente ficou, não, até 2022 no máximo Jesus volta. A gente fez as contas, falei assim, você quer saber, eu prefiro morar numa casa melhor, pagando aluguel, porque eu não vou financiar a casa, aí não vou aproveitar um pouquinho melhor, não vou nem financiar a casa, porque daqui a pouco Jesus está aí. É um absurdo, mas isso daqui, quantas pessoas deixaram de fazer um curso, uma faculdade, melhorar de vida, buscar um trabalho, um aperfeiçoamento, porque não, minha vida é Jesus. E talvez hoje poderia estar sendo uma influência de Jesus num lugar onde Deus o colocaria como um José, como um Daniel, por causa da sua capacidade, por causa daquilo que Deus tinha, mas porque um dia ele ouviu que o teu galardão, você não precisa, enquanto Jesus nos ensina, e eu queria que você hoje, meu jovem, meu adolescente, se você tiver a oportunidade, seja, cresça, estude, invista, sem perder a vigilância. Viva uma vida santa como se Jesus fosse voltar daqui 1 segundo. Como se você não dê bobeira para as tentações. A gente precisa a nossa vida de santidade, de buscar o Senhor em primeiro lugar. Não pode dar bobeira, a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar. Por isso que os ensinos sobre a volta de Jesus, muito mais importante do que se ele vem antes, no meio, depois, o ensino principal é que ele vem. E ele vem como um ladrão da noite. Eu não sei quando ele vem. Eu sei que eu preciso estar preparado para isso. Mas enquanto eu estou nessa terra, eu preciso ser a luz nesse mundo. Eu preciso refletir a glória dele, eu preciso refletir o caráter dele, eu preciso refletir as virtudes dele, eu preciso me tornar uma luz aqui, a ponto dele me colocar em lugares altos, onde eu possa realmente iluminar, se possível, até uma cidade. Mas para isso, eu não posso ficar orando e desejando que ele me coloque para ser um prefeito de uma cidade. Porque oração é muito bom e é necessário, mas não é o suficiente para me preparar para me tornar um prefeito. Eu preciso estudar, eu preciso me informar, eu preciso me relacionar, eu preciso aprender, eu preciso galgar etapas, eu preciso, e assim por diante. Não dá para a gente sair de uma pregação dessa, porque o objetivo dessa pregação é fazer com que você saia daqui falando assim, eu quero que Jesus volte amanhã,
Mas se ele não voltar amanhã, enquanto ele não voltar, eu vou querer ser o melhor cidadão nessa terra. Eu vou querer ser a pessoa que mais vai produzir na minha casa, no meu trabalho, na minha área, na minha cidade. Eu vou ser a pessoa que vai depender dos meus esforços, da bênção de Deus que Ele já derramou sobre mim. Eu vou procurar produzir o máximo possível para a glória do nome dEle. Vamos lá. Eu falo os dois extremos e eu vou falar. O extremo, eu falo, é a vida equilibrada. O extremo do, eu só penso na igreja. Só penso no céu. E outro extremo, eu só penso na terra. Eu sou tudo isso, eu sou o melhor cidadão aqui. Eu estudo, eu sou o cara que produz, eu sou o cara que faço. Mas se Jesus voltasse hoje, muito provavelmente, talvez eu não estaria com azeite. Eu não estou vigilante nisso daí. Então são pontos que a gente precisa. Por isso que tem um texto em Eclesiastes que fala sobre cuidado com os extremos. Salomão fala, porque Salomão foi um extremista. Por isso que ele terminou, ele queria experimentar tudo. E ele fala lá, cuidado com os extremos. Não fique desesperado para ser o mais sábio, nem para ser o mais tolo. Não fica, cuidado, não fique, o equilíbrio vai te conduzir para a vida. Para receber coisas boas. Então, seja equilibrado, busque o Senhor em primeiro lugar. Mas não deixe de estudar, de buscar, de crescer, de produzir. Mas também não fique só nisso. Não esqueça que um dia, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ou talvez vai ser a tua morte que vai definir. Talvez você morra, talvez Jesus não volte, você morra, e depois da tua morte não dá mais para, se você morrer, e se você morrer, não estiver vigilante, não estiver buscando, realmente você pode ter sido um cidadão maravilhoso aqui, mas você perdeu o principal, que é o céu e a eternidade. Jeremias 29, 4, 10, vamos lá, só vou até onde der aqui, meus queridos, vou olhar o tempo aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Lembrando, quem que são esses? Era o Israel de Deus, era o povo de Deus, o povo especial, a menina dos olhos de Deus, mas por causa de erros, por causa de pecado, por causa de não se atentar para as palavras dos profetas, para os ensinos, eles realmente foram invadidos por uma nação estrangeira e levados como escravos, e agora eles estão na Babilônia, que simboliza o mundo. Eles estão agora, mas olha o que a palavra de Deus fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então quem os levou para a Babilônia não foi o exército inimigo, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus não permite, nenhum exército chega a tocar no povo de Deus. Versículo 5, o que é a palavra? O que Deus fala para aquele povo? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque o bem-estar de vocês depende do bem-estar dela, porque a felicidade de vocês depende da felicidade delas, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem.
Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 60 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Amém? Um recado de Deus para o seu povo, que passaria um tempo em um reino estrangeiro. Era o povo de Deus, que saiu de Jerusalém, ou da pátria oficial deles, assim como nós temos uma pátria oficial, mas que por um tempo, olha que coincidência, por 70 anos, quantos anos dura uma geração? No final da Bíblia, ali, já no final, 70 anos. Uma geração ia passar fora da sua pátria, ia passar em outra pátria, em outro lugar. Babilônia, a representação desse mundo. E aquele povo que servia o Senhor, a princípio, eles ficaram assim: não pode isso, nós temos a nossa pátria. Eles até, você conhece os judeus, eles oram voltado para Jerusalém, eles tinham, aquilo era sagrado. E daí, quando eles são deportados, eles começam, não, tem alguma coisa errada, o Senhor deve ter alguma. Daí alguns profetas, e eles encorajavam os profetas, começaram, não, o Senhor vai libertar, vai acontecer um milagre, vai vir anjo do céu, vai vir não sei o quê, e Ele vai nos levar lá de volta. Não, essa terra não é a nossa, essa terra, não, aqui é o inimigo, aqui é a Babilônia, aqui é o inferno, aqui já é uma bagunça, então o nosso lugar é lá. Daí vem a palavra do Senhor: olha, para de dar ouvido, parem de ser enganados. O que eu tenho para vocês é que vocês vão passar um período aqui, e enquanto vocês estiverem aqui, depois, passando um período, eu vou levar vocês de volta, porque realmente o lugar de vocês não é aqui, a pátria de vocês não é aqui, tem a pátria, eu vou levar vocês de volta. É como se Jesus estivesse falando: vocês estão aqui, mas eu vou voltar para buscar vocês. É uma promessa, mas enquanto vocês estiverem aqui, parem de ficar dando ouvido, falando aquilo que vocês mesmos querem ouvir, e vamos trabalhar, vamos produzir, vamos fazer algo de bom para que vocês mesmos sejam beneficiados. Algumas lições rapidamente. Primeiro, Deus tem um plano para você aonde você estiver. Por mais que você não goste da cidade onde você está, por mais que você não goste do país que você está, por mais que você não se conforme aonde você nasceu, por mais que você ache que foi um problema, foi um acidente, foi uma perda, por mais que você acha que foi, que tramaram contra você para você ir parar onde você parou, lembre de José. Como que ele foi parar no Egito? Porque os irmãos venderam, porque os irmãos tramaram, mas no final José falou: olha, conversando com os irmãos, vocês realmente fizeram um mal, mas na verdade era Deus me trazendo para cá, porque Ele já tinha um plano. Meu querido, e aqui, os inimigos vieram, destruíram e levaram aquele povo como escravos, mas vem Deus e fala: eu que deportei vocês para esse lugar. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho controle da vida de vocês. A vida de vocês não está dependendo de um exército, não está dependendo de um governante, não está dependendo de forças maiores. A vida de vocês, quem controla, quem conduz sou eu. Mas tem um propósito. Deus não faz nada, não te coloca na tua casa para você ficar murmurando, para você ficar sonhando como se você estivesse numa outra casa, se você tivesse nascido numa outra família, se você morasse numa outra nação, se você tivesse num outro trabalho, se você tivesse uma outra profissão, se você tiver... Não, pare de sonhar, pare de desejar coisa que às vezes não foi Deus que quer, que Deus... Porque talvez Deus queira você aonde você está. Comece, em vez de ficar dando ouvido ou alimentando
sonhos que não vêm de Deus, comece a ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele manda. E comece a tentar descobrir o que Ele tem para você fazer aonde você está. Segundo, você se torna responsável pela prosperidade daquele lugar enquanto você estiver ali. Isso daí, olha só, versículo 7 desse texto: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Meu querido, você é responsável pelo bem-estar da sua casa. Você é responsável pela prosperidade dessa igreja. Se você faz parte, Deus te colocou aqui, você é responsável pelo bem-estar da sua família. Você é responsável pela prosperidade do lugar que você trabalha. Você é responsável pela prosperidade de Pirajuí, se você é pirajuiense. Você é responsável para que nós, e para que você, para que a tua família, para que nós possamos ter uma vida melhor, próspera. A responsabilidade é nossa. O que o Senhor está falando, vocês estão num lugar que vocês não queriam, mas se vocês quiserem ter uma vida próspera, boa, se vocês quiserem ser abençoados, comece a orar e comece a trabalhar por isso, porque para que não vai prosperidade, bênção. Tem muita gente que fica orando: Senhor, eu quero um casamento feliz, mas não para de brigar com o marido não para de brigar com a esposa, não consegue se controlar, e fica orando: Senhor, quando o Senhor vai dar um casamento feliz? Quando você mudar, quando você parar de ser um gotejar contínuo, quando você, homem, parar de ser esse turrão, esse cara que não aprende, esse cara, não basta só orar. A felicidade: pastor, perdi minha casa, perdi minha família, nossa, eu sou fiel, vou na igreja. Não, mas você não tem, você é o maior responsável. Nossa, minha empresa, melhor. Hoje não acontece mais isso daí, pelo menos diminuiu muito por causa das minhas respostas. Mas antigamente, quando a gente começou com célula, chegavam assim: pastor, minha célula, nossa, troca de célula, porque minha célula não tem jeito. Daí, a pessoa: o que você tem feito para a célula ter jeito? O que você tem feito? Ah, pastor, na minha célula no meu aniversário ninguém mandou mensagem. Eu perguntei: no aniversário dos outros você mandou mensagem para os outros? Ah, pastor, eu não sei o que. É assim, a gente quer estar no lugar e receber, mas a gente não quer produzir. Isso é o que o comunismo ensina. A gente quer receber do governo, quer receber tudo, porque o assistencialismo, mas não, produzir, porque não? Comecei a entrar em coisa aqui. Meu querido, você se torna responsável. Se o Senhor te colocou aqui nessa terra, se você nasceu, você é responsável pela tua prosperidade. Quando falo prosperidade, não é só dinheiro, não. Prosperidade, sabe o que é a palavra prosperidade? É livre para receber a bênção. Isso significa prosperidade. E bênção não é, prosperidade não é só material, é que a gente pensa, envolve coisas materiais, mas envolve muito mais do que coisas. Tem a ver com a bênção do Senhor. Tem muita gente que não é materialmente, tem muita coisa material, mas é muito próspero. Você olha para a pessoa é feliz, tem uma família feliz, é satisfeita com tudo que tem, e tem, às vezes não é o melhor carro, não é o carro do ano, não é a mansão, mas você olha e fala assim: gente, eu queria ser feliz igual essa mulher, essa família, você vê uma família que esbanja a felicidade. Você quer que eu fale uma família assim? Rogerinho e Vanessa, para mim são exemplos aqui em tudo. Falei assim, eu queria ter no mínimo uns 20 líderes igual eles aqui, embora que eu tenha, graças a Deus tem muitos líderes, mas Rogerinho e Vanessa são assim, realmente estão há tempo aqui. Ela veio aqui falar sobre família, porque é uma família, mora na mansão, não, mas você vai lá comer aquela
carne, bife a rolê, de panela. Falar nisso faz tempo, hein, Nessa? Vamos marcar de novo aí. Um arrozinho, negócio. Cara, você não quer ir embora. Daí fica esses fios dela, que são um mais graça do que o outro. O Rogerinho, se ele tiver tomado o remédio dele, assim, é maravilhoso essa família. É brincadeira, o Rogerinho, meu Deus. O dia que ela veio aqui, ela falou, a gente serve em tal ministério, a gente serve no Ministério de Intercessão, a gente serve na célula. Eu falei, Vanessa, você tinha que ter falado assim, a gente serve em todos os ministérios. Porque não tem um ministério que eles não sirvam. Qualquer lugar eles estão. Eu sei, mas daí você vai falar assim, é uma família próspera. Porque eles estão livres para receber a bênção do Senhor. Não vou nem falar que a Nilva falou esses tempos para mim. Falou, Marinho, você não sabe o que a Vanessa falou para mim. Não vou falar. Guardou dinheiro, Marinho. A gente não consegue guardar dinheiro. Essa turma guarda dinheiro, Marinho. Por quê? É prosperidade. É prosperidade. Sabe? Meus queridos, se a gente soubesse, mas quem é responsável pela prosperidade na casa, na família, no lar deles? Tem sido eles. Eles têm buscado o Senhor em primeiro lugar. Mas eles têm produzido, têm trabalhado, têm ensinado, têm ralado, têm em todos os lugares, não é só aqui não. Então, meu querido, talvez o teu sonho era, se eu ganhar na Mega Sena, como eu falei domingo passado, se eu tivesse um trabalho melhor, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não, talvez seja, se você, aonde você estiver, começar a fazer o certo, começar a dar atenção para aquilo que Deus fala, você vai começar a ser abençoado e próspero aonde Deus te colocou. Amém? Agora, em quais âmbitos você se torna responsável por onde Deus te colocou? Em quais áreas? Pastor, eu entendi, então eu sou responsável. Sou responsável pela minha casa, pela minha família, pelo trabalho, por Pirajuí, por essa igreja, por aonde eu estou, eu sou responsável pela prosperidade, mas pela bênção, em quais áreas? Primeiro, aqui que no versículo 7 fala, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Primeiro, em qual âmbito? Primeiro, no âmbito espiritual, orando em favor da casa, da família, do trabalho, da empresa, da igreja, da cidade, em qualquer lugar que você esteja. A primeira coisa, a primeira responsabilidade tua, como homem, como povo de Deus, é trazer o céu para aquele lugar. É realmente reconhecer que mais do que a tua capacidade, mais do que a capacidade do teu patrão, mais do que a capacidade do teu pastor, mais do que a capacidade econômica, mais de qualquer coisa, se tem alguém que pode trazer a bênção, que pode enriquecer, que pode trazer coisas que o homem não pode, esse alguém é Deus. Por isso que a primeira coisa é orar, é recorrer a Ele, falar, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha igreja, a minha cidade, a minha escola, onde eu estou, tudo é do Senhor. Eu preciso que a Tua bênção esteja sobre esse lugar, porque se não for a Tua bênção, não adianta mais nada, eu vou me esforçar, o fulano vai se esforçar. Então a primeira coisa, eu consagro ao Senhor. A primeira coisa, primeiro âmbito que nós somos responsáveis pela cidade onde o Senhor colocou, pela nação. Você tem orado pelo Brasil, você tem orado por Pirajuí, você tem orado pelo estado de São Paulo, você tem orado pela sua casa, você tem orado pela escola dos seus filhos, você tem orado pelas empresas, você tem orado a gente começa a perceber, falar assim, puxa, ou será que você só tem falado, aqui não tem jeito, aqui não vai, aqui é só corrupção, aqui, o que tem saído da tua boca? Busquem a prosperidade, fazendo o quê? Orando em favor dela, reconhecendo de onde vem toda a dádiva, poder e graça, e o buscando sempre em primeiro lugar, lembrando da nossa verdadeira cidadania, porque daí sim nós vamos, por que eu oro? Porque eu estou aqui, mas eu tenho uma cidadania,
E nessa cidadania é onde eu busco força, é onde eu busco direção, é onde eu busco sabedoria. E lá nessa cidadania tem um Deus todo-poderoso que me aguarda. Mas enquanto eu estou aqui, Ele fala também, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Então, enquanto eu falo, quando eu oro, Ele se faz presente, e a gente, através dessa comunhão, a gente começa a mudar o ambiente onde nós estamos, para a glória do nome dEle. 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 5, 13 e 16, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Meu querido, nós precisamos orar, precisamos ser exemplo, precisamos ser sal, precisamos trazer a espiritualidade. Você sabe, esses dias estava conversando ali, se não me engano ontem, na confraternização dos homens. Nós não somos ETs. Nós não somos pessoas que precisamos nos retirar da sociedade, não, a gente precisa estar no meio da sociedade, nos lugares. A gente tem que conversar, a gente tem que se socializar, a gente tem que, mas em todos esses lugares, eu não preciso ficar falando, eu não faço, isso aqui não pode, não sei o quê. Mas as pessoas precisam perceber que existe algo diferente em mim. As pessoas precisam perceber que dentro de mim flui uma fonte, um rio, que na maioria das vezes, quem não tem essa fonte, precisa dessa fonte. Então eu posso estar num lugar, num restaurante, posso estar num clube, onde tem ninguém mais, só eu de sal, só eu de fonte, não preciso ficar falando, vai na minha igreja, a minha igreja é melhor, você não é crente, não, a religião certa é tal, não preciso falar, eu posso estar lá falando sobre carro, posso estar falando sobre coisas saudáveis. É lógico, começou alguma coisa, eu vou me calar, não vou concordar, mas eu preciso, e as pessoas sentem essa unção, esse poder, essa fonte, e a hora que ela mais precisar, ela vai saber quem procurar. Olha, eu sei que você é diferente, eu sei que você é sal. Por que você sabe? Porque quando a gente estava ali naquela roda, que estava cheirando mal, o teu sal começou a tocar em mim, eu comecei a sentir, é a presença de Deus. Agora tem gente que vive nesses ambientes e só são legais, mas parece que as pessoas não conseguem perceber a diferença. Por isso que na maioria das vezes, na hora que vem o perrengue, não procura, porque não sente a fonte fluindo. Então a gente precisa estar em todos os lugares, mas a gente precisa mostrar que nós somos sal, que de nós flui uma fonte, para que aonde nós estivermos, realmente aquele lugar seja marcado por uma autoridade espiritual, porque nós somos responsáveis pela nossa cidade, pelo nosso trabalho, por onde nós passarmos. A responsabilidade da prosperidade, da bênção espiritual é minha e tua. Segundo e penúltimo, já estamos encerrando. Em qual âmbito nós somos responsáveis? No âmbito social. Versículo 5, construam casas e habitem nelas, plantem jardim e comam de seus frutos, produza, trabalhe, cresça, desenvolva e colha dos seus frutos. É isso que que o próprio Deus está falando para aquele povo. Olha, vocês estão aí, gente, construa casa, não precisa ficar, não, porque tadinho de mim, eu sou escravo, tadinho de mim, agora eu não tenho, lá eu fazia, lá eu morava, gente, não, porque lá eu tinha pomar. Crie o teu pomar, plante pomar aí, faça aí onde você está,
que a bênção do Senhor não é territorial. Eles tinham, o que Deus estava falando assim, a bênção não ficou em Jerusalém, a bênção está sobre aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que me adoram, aqueles que obedecem. Se lá gerava, lá frutificava, aí debaixo da minha palavra vai frutificar também. Desde que vocês plantem, desde que vocês produzam, vocês vão usufruir de uma casa, vocês vão usufruir de alimento, de frutos. O problema é que muitas vezes nós estamos aí querendo, ai Senhor, e aquilo outro, mas a gente não está, a gente está esperando a colheita, mas a gente ainda não saiu semeando, lançando a semente, chorando, com lágrimas, dia após dia. A gente fica às vezes só chorando, porque a gente já semeou aqui, semeou ali, não deu e a gente chora. Não, meu querido. Durante essa geração, durante os 75 anos, enquanto você estiver aqui, plante, 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 porque, não é assim, mas quando você vai colher daqui 70 anos? Não, plante e colha, construa e more, faça, mas aproveite, usufrua, estude, mas passe em concurso, receba o salário, vai estudar, vai passar em concurso, vai se desenvolver, vai crescer, mas depois vai desenvolver, vai receber posições, vai receber honra, vai receber coisas que quem fez, quem plantou, quem semeou, quem se esforçou, vai começar a receber, e isso não é pecado. Isso é a bênção de Deus para aqueles que ouvem a voz, e na excelência. Eu quero falar assim, eu falei assim para a Nilva esses dias, meus queridos, vocês soubessem que a Nilva aguenta, gente, vocês, ora pela Nilva, por favor. Eu sei que vocês oram, viu? Eu falei, Nilva, eu preciso abrir um negócio. Mas você quer estudar, você quer fazer... André, você não ri não que você é assim, igualzinho eu, André. A gente conversa, então você não vem não. Mas a Nilva falou, Marinho, para com isso, você é pastor. A Nilva, ainda bem que Deus colocou a Nilva porque sabia. Esse menino vai se perder se não tiver uma Nilva. Esse menino, eu tenho um negócio para ele, mas eu vou colocar uma mulher que vai centrar ele toda vez que ele quiser. Porque eu fico... Sabe por que eu falo assim? Eu preciso abrir um negócio, Mas por que eu falo isso? Porque eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho a bênção do Senhor. Eu tenho certeza que o que eu fizer prospera. Porque não é por causa de mim, não. Porque eu obedeço, eu vivo os valores e a bênção do Senhor está. Aqui tem um monte de gente que vive assim. Vocês sabem disso daí. Eu falei, é impressionante, eu já falei, a Nilva toda vez, um dia você sair comigo, eu vou num lugar, não tem ninguém, eu chego num lugar, esse dia eu parei numa farmácia, lá naquela farmácia de Bauru, 24, até 2 horas da manhã, naquela catedral lá, na Duque lá, tem uma farmácia que tem o drive lá, e eu passo lá, eu não gosto de esperar, não tenho muita paciência, então quando não tem muita fila assim, eu vou lá direto, porque a Nilva não gosta de descer na farmácia, eu também não, então a gente vai lá, fica no carro, pegando assim, ó, só. E daí, não tem carro, meus queridos, eu chegar ali, eu chego ali, a hora que eu chego, antes de eu pedir, eu olho para trás, 1, 2, 3, 4, eu falo, Nilva, mas daí você vai falar, nossa, é porque esses dias eu fiz isso, e a Nilva falou, Marinho, olha o que você fala. A gente vai no lugar, o lugar está fechando, você vai, só pegar aí o negócio, não sei se isso a pessoa gosta, se for dono gosta, se for funcionário detesta, porque está fechando, você entra, vem mais 10 atrás, assim, mas vai pedir, e assim, mas eu não estou brincando, é a bênção de Deus. E daí eu fico assim, às vezes quando você quer comprar um carro novo, às vezes quando você quer fazer alguma coisa nova, você fica faltando recurso. Não, precisava fazer alguma coisa mais, para ganhar mais dinheiro, para ter a benção. Daí a Nilva vem e dá aquela, não, Deus. Mas é assim, daí eu falo assim, mas você estude, desenvolva a coisa. Sabe, e eu falei assim, o irmão não está aqui não, né? Eu chamo a pizzaria do irmão, mas aqui tem, eu vou falar, vou deixar a gente aqui, meus queridos. Todo mundo aqui é uma competência absurda. Eu vou começar a falar aqui, os negócios de vocês são os melhores. Mas eu lembro quando o Wagner
e a Danúbia vieram falar sobre que Deus estava colocando algo no coração deles, eu já falei assim, olha, só fala um negócio, a bênção do Senhor acompanha a excelência. Porque não dá para também fazer, porque às vezes a gente fica assim, então eu vou lá, pastor, eu vou fazer. Teve gente que... pastor, eu vou começar com espetinho. Gente, a hora que eu vi, eu falei, não faz isso. Vai estudar, vai ver, como que é, antes, porque não, é assim. Então, a primeira coisa que eu ia fazer aqui, procura fazer curso, faz o que você tem de melhor, e realmente, a pizzaria ali é um negócio. Tá cada dia melhor. A gente veio o pessoal de Marília, a gente já levou algumas pessoas ali, o pessoal fala, melhor pizza, as doces então lá, é um negócio assim, mas daí você passa lá, tá cheio de gente. Você passa lá, está sendo abençoado. Mas por quê? Agora se fosse, a bênção do Senhor se encontra onde tem excelência. Porque nosso Deus é excelente. Quando nós fazemos coisas excelentes, nós estamos honrando a Ele. Olha que Mateus... Vou ler aqui para você. Cadê? Mateus 5, de 14. Coloca aí, Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras, a excelência que vocês fazem, tudo que vocês fazem e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Meu querido, sabe, a gente precisa realmente, cada vez mais, enquanto nós estivermos aqui, fazer o melhor. Eu teria mais coisas, mas eu já vou terminar. Ministério Louvor, se quiser vir aqui, teria... Nossa, esse último ponto, meu Deus. Ai, não, fica aí. Se quiser vir sentar, mas eu vou para o último ponto. Gente, o último ponto não pode parar, não pode passar. Tem um tempinho ainda. Desculpa. A hora que eu olhei o último ponto aqui, não posso ficar sem. Mas assim, o que eu queria era despertar em nós. A gente tem visto o que tem acontecido em todas as esferas aí. Você tem noção? Daí eu não vou falar para você se atualizar em tudo, mas comece a primeiro buscar o Senhor, a palavra de Deus sobre cada coisa. Comece a falar, Deus me dê um discernimento. O ano que vem tem eleição. Eu fico assim, eu vou dar um exemplo, eu assisto todas, segundo, muito difícil eu estar no dia, na hora, por isso que eu não vou pessoalmente na Câmara Municipal, mas eu assisto todas as sessões, e não só assisto todas as sessões, eu procuro informações de bastidores, eu procuro saber de tudo, dos conchavos, das reuniões de partido, o que é tratado, o que é conversado. Eu não me exponho em redes sociais, porque para mim, eu tenho que orar e orientar, e aqui, por isso que eu falo, eu oro por todos que são responsáveis, que o Senhor coloca, eu vou orar sempre por todos, mas eu tenho uma consciência de que, hora que eu for votar, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou votando. Pastor, tem jeito? Eu vou falar o seguinte, o povo de Deus, ele não pode se abster. Para o povo de Deus tem um mal menor. Quando não tem o melhor, tem um mal menor. E a gente precisa se posicionar, porque quando a gente se coloca... não sei. E para a gente se colocar, não dá mais para ser sem saber. Porque o país está indo para o buraco. Porque muitas vezes você vota ou não vota porque você não suporta ouvir tudo isso que está acontecendo. Mas sabe por que está acontecendo? Porque você não se
procura saber, não se informa, não vai atrás. Ah, mas pastor, se for atrás, o que você vê? É coisa boa? Ultimamente não tem sido muita coisa boa, não. Mas eu preciso saber, para de repente eu me posicionar, para eu saber, e a minha oração, inclusive para eu orar, eu quero orar e quero orientar cada vez mais as pessoas aqui, façam, estudem, na área da educação, na área jurídica, em áreas na saúde, na jornalismo, na comunicação, em todas as áreas que você pode gerar influência, mas não estude o basiquinho não, queira ser o melhor, queira ser um Daniel, queira ser um José. Ah não, até na política é um negócio ingrato, mas se ninguém for, não sei o que vai acontecer. Ah, é muito difícil, você vê o que acontece com pessoas que tentam. Mas e aí? A gente vai deixar? Vai continuar essa bagunça? Ah, se Jesus voltar amanhã, tá beleza. Mas ficar mais 100 anos e Jesus não voltar, teu filho, o que vai acontecer? Quais as escolas que ele vai frequentar? Como que ele vai sair na rua? Como que as igrejas vão estar daqui a um tempo? Sabe por quê? Porque a gente fica, não, é corrupção, é não sei o quê. É corrupção, é podre, mas eu sou sal, eu sou luz. E você sabe que aqui pode estar escuro, mas quando se acende uma luz, não é a luz não é as trevas, não é a escuridão que apaga a luz, pelo contrário, é a luz que manda a escuridão embora. Agora, o que falta é postura, é preparo. A coisa mais bonita é você ver pessoas com caráter, com o Espírito Santo e com preparo. Essas pessoas rebentam a sabedoria humana, porque Jesus lá em Romanos fala, 1 Coríntios, aonde está o inquiridor desse século? Aonde está o sábio desse século? Acaso o Senhor não tornou loucura a sabedoria desse século? Aos sábios, sabe o que a palavra de Deus fala? Querendo se tornar sábios, tornaram-se loucos, insensatos. Mas e nós, que temos a bênção, o discernimento, a palavra, a verdade? O importante para nós é ir para o céu, pastor. Por isso que o mundo está assim. Porque a luz, na verdade, não tem brilhado. Porque o sal, malemar tem ido no saleiro, tem se encontrado com os outros sais, que dirá se espalhar por aí. Por último, meus queridos, no âmbito espiritual, no âmbito social e no âmbito moral. Por isso que meu querido, eu sei que eu estou demorando, mas essa palavra, as minhas 2 últimas palavras de domingo duraram 45 minutos, e eu vou voltar, viu? No âmbito moral, versículo 6, a palavra do Senhor diz: casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Qual é o objetivo disso? Qual é o propósito disso? Para que eles pudessem se multiplicar e não diminuir. Mas por que isso daí? Porque aquele povo era o povo que carregava os mandamentos de Deus. Era o povo que carregava os ensinos de Deus. Era o povo que carregava a moral de Deus, as virtudes de Deus. E se aquele povo ali começasse, não, mas a gente está na Babilônia, então, não, vamos ficar quietinho, vamos casar, vamos começar a diminuir aqui, vamos deixar a Babilônia tomar conta, vamos deixar a Babilônia crescer, vamos ser agente secreto aqui, não vamos expandir aqui, crescer não.
Não, vocês precisam crescer, porque vocês crescendo, a palavra do Senhor vai crescer. Vocês crescendo, as virtudes, a moral, aquilo que vocês carregam, aquilo que vocês aprenderam, vocês vão começar a contagiar outra família. De vocês vai ter uma outra casa que acredita no único e verdadeiro Deus. Daí de vocês, os filhos de vocês, vão surgir outras famílias, outras casas, e vão ter muitas casas. Na hora que eu for buscar vocês, essas famílias, vocês estão fortalecidos, inclusive nos ensinos, na palavra. E você sabe uma coisa que o judeu, que o israelita tinha, era: ensine a criança todas as leis de Moisés, meu servo Moisés. Ensine quando ela estiver andando pelo caminho, quando estiver sentada, quando estiver em todo lugar, para que aquilo era impregnar na próxima geração, na próxima família, a moral, era impregnar na família os valores. Para nós, o que serve isso? Você sabe que já tem estatísticas que os evangélicos estão aumentando, estão crescendo, mas parece que a moral não. Parece que as virtudes, parece que não. Mas na verdade, sabe o que cresce? É a multidão. E você sabe o que Jesus fazia com a multidão? Jesus não, porque ele queria formar discípulo. Porque, sabe, discípulos são aqueles que geram discípulos. Famílias estruturadas, que ensinam seus filhos os valores, que discipulam seus filhos, que transmitem os valores, que esses filhos vão começar a continuar a ter, é para fazer com que a Babilônia não entre aqui e comece a contaminar toda a nossa estrutura. Era isso, era para que, mesmo eles estando dentro da Babilônia, eles não fossem influenciados, pelo contrário, que eles pudessem influenciar, cada vez mais se fortalecer. E hoje nós, como povo de Deus, nós estamos muito frágeis nessa área. Nós parece que não estamos conseguindo influenciar nem os nossos filhos. Vou falar algo para vocês, que é difícil, que é triste, mas você sabe que a gente foi informado aqui, Ministério Infantil, pastor, a gente precisa fazer uma reunião com os pais, porque eles ficam extremamente preocupados, eles estão extremamente preocupados e eles estão assim, abismados, que os filhos dos crentes não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de historinha, não sabem sobre comportamento, daí porque nesse ponto eu ia falar que a gente precisaria multiplicar, para a gente crescer, hoje é gerar, dê em casamento, influencia o vizinho, a gente precisa, sabe quando vai melhorar essa moral? Quando a minha moral, eu conseguir empregar nos meus filhos, nos meus vizinhos, meus amigos, quando eu começar a conseguir multiplicar homens segundo o coração de Jesus, com valores, porque daí, vai ter mais oportunidade, mais possibilidade, porque daí uma pessoa numa câmara municipal, não, essa pessoa tem uma boa índole, uma boa moral, com mais 11, 12, 20, não sei, não faz nada. Mas se nessa sociedade já tivessem mais famílias, mais pessoas com uma moral, onde não se negocia, não se vende, não se compra, o valor está acima de qualquer coisa, não. Agora é muito difícil, porque eu vou na educação, aqui vai começar. Eu estou falando que a gente precisa fortalecer as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos. Não estou falando que é fácil, porque a concorrência é muito grande. A concorrência hoje tem celular, tablet, televisão, os amiguinhos, a escola, é tudo, é um monte de coisa. Mas e aí? Então a gente vai entregar os nossos filhos assim, falar assim: Senhor, o Senhor falou para eu multiplicar, mas eu não estou conseguindo multiplicar, porque eu não consigo imprimir.
Mas o problema muitas vezes, sabe por que a gente não consegue imprimir? Porque para imprimir a gente precisa ser. E às vezes eu não sou, às vezes eu não sei o que eu vou ensinar, o que eu vou falar. Ou na verdade, porque mais do que falar, a criança vê o que eu sou, o que eu falo, o que eu faço. Como que eu vou imprimir alguns valores que na verdade nem eu vivo. Porque a gente é muito bom para falar da Câmara, a gente é muito bom para falar do político, a gente é muito bom para falar, mas a gente é péssimo em reconhecer que nas pequenas coisas, na nossa casa, talvez esses políticos estão sendo criados e gerados. Porque a hora que vem com uma canetinha do amiguinho, porque na hora que fala mal da outra pessoa, a hora que negocia, na hora que a gente faz algum comentário, a gente está ensinando. Desse jeito, o Brasil, a minha casa, a minha igreja, talvez o evangelho, os números dos evangélicos vão continuar crescendo, mas não vai interferir na política, na educação. A gente vai continuar só frequentando o culto e desejando que Jesus venha, para um dia eu ir para o céu, onde não tem nada dessa bagunça. Mas o problema é que se Jesus vier, eu com esse pensamento, eu não sei se eu vou para o céu, porque eu não estou fazendo o que Ele mandou. Vou terminar com vocês. 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3, de 8 a 15, depois o 17 e 18. De 8 a 15, depois 17 e 18, por favor. Amados, não se esqueçam disso. Um dia como o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu quero dizer que, desde quando a pregação dos apóstolos, quando Jesus foi assunto ao céu, já era que Jesus ia voltar, porque foi a promessa. E eles aguardavam, eles esperavam. Aquela primeira geração já tinha convicção, esperava ansiosamente a volta. Porque Jesus mesmo chegou a falar, não vai passar essa geração. O que a gente esquece é que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Muita coisa aí. E daí depois chegou um momento que o pessoal começou a parar de trabalhar. Paulo até teve que começar a falar, pessoal, aquele que não trabalhar não vai comer também, gente, não dá para viver todo mundo aqui, vamos voltar, daí começaram a morrer, o pessoal começou a ficar triste, mas Jesus não é voltado, daí Paulo fala lá, não sejam ignorantes como os que não têm esperança, um dia, daí Paulo vai falar sobre a ressurreição. Estou falando tudo isso para falar o quê? Meus queridos, Jesus vem. Eu creio que a minha crença, a minha fé, é que Ele vem muito em breve. Eu acredito que eu não vou morrer, mas posso morrer. Eu sei que não dá para eu ficar porque eu acredito nisso. Assim como, você sabe, os maiores escritores sobre a volta de Jesus, sobre Apocalipse, eles escreviam com a certeza de que eles presenciariam, mas já morreram. Mas isso não tem que, então Jesus não vem? Vamos lá. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pode ir. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído, dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Meus queridos, o que você quis dizer? Resumo dessa palavra. Meu querido, nós como igreja, precisamos estar muito mais atentos a tudo que nos rodeia, muito mais que uma visão espiritual e pautada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus já revela tudo, já mostra tudo, e a gente tem que parar de achar, são os dois extremos, é isso que eu falei, achar que nada tem a ver com as coisas espirituais. Ah não, teve essa questão ali na Austrália, perseguição ali com os judeus, aumentando. Já vem falar que tem a ver com o final dos tempos. Será que não tem? Teve um terremoto, tem a ver com os finais do tempo. Será que não tem? Sabe, as coisas acontecendo, as coisas aumentando, sinais aí aumentando. Só que em vez da gente ficar esperando os sinais, aumentando para Jesus voltar, a gente precisaria estar apressando a vinda dele. Sabe como você pode apressar a vinda dele? Porque ele não volta, fala que ele tem paciência, por quê? Porque ele não quer o quê? Que ninguém se perca. Talvez ele não voltou ainda, ele está esperando você discipular teu filho. Ele está esperando você falar de Jesus para as pessoas aí que estão aí está esperando a igreja dele fazer o que os apóstolos, o que a igreja primitiva fazia, vivia para apressar a volta dele, a igreja está diminuindo de frequência. Nesses 3 últimos domingos, nas 3 últimas semanas, você evangelizou alguém? Você ligou para alguém? Para falar, meu querido, estou sentindo tua falta. Você tem se importado com alguém que está perecendo sem Jesus? Sem conhecer, se Jesus voltar amanhã, você tem produzido, no trabalho, eu tô aqui, socialmente eu estou bem, pelo que você falou, espiritualmente, moralmente, porque você tem gerado pessoas com uma nova moral, uma moral segundo a palavra de Deus, com um novo nascimento, com um novo entendimento. Isso é função, sabe de quem, meus queridos? Os apóstolos não estão mais aqui, Jesus não está passando aqui mais, corporalmente. Sabe quem é o corpo dele hoje aqui na terra? É a igreja. Quem é a igreja? Você tem passado pelas vilas, pelos lugares, pelas vilas, vamos contextualizar. Você tem passado pela rua onde você mora, você tem passado pelas classes, você tem passado pelas pessoas que você conhece, e você tem feito o que Jesus fazia com os discípulos e apóstolos. O ápice nosso é chegar no domingo e vir na igreja, para cantar e para ter a alma lavada, ter um renovo. Mas, na verdade, a gente tem estado aqui na Babilônia. Enquanto tem estado aqui na Babilônia, a gente não tem multiplicado. Malemar na nossa família, que dirá nas outras casas, nas outras famílias. Talvez o Senhor, a hora que vier, talvez Ele vai falar assim, você esteve na Babilônia, eu te mandei para lá, te mandei na Babilônia chamada tua casa, tua família, teu trabalho, tua cidade, teu bairro,
e você simplesmente não seguiu. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, sejam minhas testemunhas, para que eu possa voltar e ver um povo multiplicado, porque essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca, mas na hora que Ele voltar, tem uma família aumentada. Vai se encerrar os 70 anos, e o povo voltou. Deus cumpre todas as promessas. Vai se encerrar o período da nossa existência aqui na Babilônia, nessa Babilônia, e Ele vai voltar para nos buscar. Como Ele vai nos encontrar? O último texto, e pode vir agora o Ministério do Louvor, a gente vai cantar e orar para encerrar. Apocalipse 16:15, diz assim, Senhor Jesus: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e veja a sua vergonha. Eu quero orar com você, você pode se colocar em pé? Meu desejo é que você cada vez mais busque o Senhor, a direção de Deus em tudo, mas que você cada vez mais se prepare para esse tempo, cresça naquilo que Deus te chamou, aonde você está, cresça, estude, trabalhe, desenvolva, produza na tua família, invista na tua casa, na tua família, nos teus filhos, faça o que você puder para que amanhã depois você realmente veja que a tua descendência tem ocupado posições, eu fico imaginando aqui, a gente começando a ver daqui um tempo, os próximos Nicolas Ferreiras aqui, sabe, não só isso, os próximos, como que chama aquele, o juiz lá que veio aqui, que esteve aqui, Guilherme Shelby, gente que está aí fazendo, teria tantos nomes, sabe, você acha impossível? Não, é pessoas que falam, eis-me aqui, eu vou começar a me esforçar, trabalhar, estudar, me desenvolver, porque você já tem o que é mais difícil, sabe o que é? É a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Coloque no coração como Daniel. Você acha, Daniel falou, quando ele foi para a Babilônia, fala assim, versículos 6 ou 8 de Daniel 1, ele propôs no seu coração, não se contaminar com a comida do rei, com aquilo que estava sendo lá, com o banquete, mas ele falou, eu vou ser diferente, e aonde o Senhor o levou, passaram 4 impérios, 4 imperadores, e os 4, Daniel tinha o favor deles. Quando o povo voltou, olha só, Daniel veio, foi um dos desses que vieram para a Babilônia, e quando eles regressaram para Jerusalém, Daniel foi instrumento de Deus. Daniel que chega para o rei, lá para o imperador Ciro, e fala assim, olha, sabia que o nosso Deus fez uma promessa para o nosso povo, que depois de 75 anos, ele citou o teu nome, mostrou escrito, ele citou o teu nome, falou que você ia libertar, você ia dar essa carta para que nós pudéssemos voltar para o nosso povo. Ele falou assim, tá bom, pensa a moral de Daniel, pensa ele tinha moral, pode voltar com todos os favores, com tudo que vocês precisarem, aonde vocês passarem vai ter a carta do imperador lá, já nesse tempo já era o Império Medo-Persa, já era o Império Persa, não era mais a Babilônia, mas estava lá Daniel, sendo uma referência. Minha palavra é que possa surgirem muitos Daniéis aqui, muitos Josés, muitas rainhas Estérs, homens e mulheres que sejam levantados aqui para começar a fazer a diferença lá na corrupção, lá na violência, lá onde o inimigo está achando que está dominando, mas
Malemar, sabe ele que hoje está ouvindo uma palavra aqui, uma pessoa está falando: Senhor, eis-me aqui. E daqui a alguns anos, essa pessoa vai chegar lá, aonde hoje as trevas tomam conta, e vai chegar como o sal e como a luz, e as trevas vão ter que retroceder, porque maior é a que está em nós. Maior é o que está em nós. Quando nós nos colocamos em santidade, em autoridade, em fé, o Senhor pode nos levar. E eu um dia, lembro que o pastor Nilson veio aqui e falou assim: o Senhor vai mandar muitos peixes dourados para cá, falando sobre pessoas importantes. E daí, acho que 2 anos depois, eu estava ministrando aqui num congresso de adolescentes. Tinha 20, 30 adolescentes aqui, há muito tempo atrás. O Senhor falou assim: sabe aqueles peixes dourados que o pastor Nilson falou que não virão de fora? Os peixes dourados já estão aqui. Eles estão crescendo aqui, sendo preparados para serem lançados, para eu levantar como coluna, como farol dessa cidade e dessa nação. Que Deus realmente possa atacar fogo, possa atacar combustível, juntamente em sonhos que talvez você já tenha, que você já tem desejo, que o Senhor possa agora purificar tudo aquilo que estiver atrapalhando, tudo aquilo que não for dele, e possa aplanar e já começar a preparar os seus caminhos nas universidades, nos cursos, nos concursos, nos trabalhos, mas tudo para a glória dele, que ele seja honrado, que você realmente seja guardado, protegido de toda tentação, de toda artimanha do inimigo, para que o nome dele seja honrado, e que você seja levantado como uma luz, como um farol, aonde Deus te levar, aonde Deus te colocar, para a honra e glória do nome dele. Deus, nós estamos aqui como teu povo, nós ouvimos a tua palavra, uma palavra não tão confortável, mas de alerta, mas então, Deus, que essa palavra possa ter entrado em cada coração, em cada mente, mudando o conceito, mudando o pensamento e mudando talvez posições, ó Deus, e comece a levantar um povo diferente, um povo comprometido com o Senhor, independente de partidos políticos, independente de qualquer coisa, mas dispostos a enfrentar situações, enfrentar corrupção, enfrentar escárnio, enfrentar qualquer coisa, mas firmes, convictos na tua palavra, na tua moral, nos teus ensinos. Comece a purificar, ó Deus, Pirajuí, comece a mudar a história de Pirajuí. É o teu povo que clama. A nossa dependência acima de qualquer governante está em ti. Sim, use governantes, levante pessoas, o Senhor já tem levantado, mas que o Senhor esteja trabalhando cada vez mais, para que essas pessoas cada vez mais se rendam ao Senhor, se comprometam com o Senhor e com os seus valores e princípios, para que realmente a nossa cidade possa ser próspera. Sendo próspera, nós possamos ser abençoados, assim como o nosso Brasil, assim como a nossa igreja, assim como as nossas famílias, assim como as nossas crianças, as nossas casas. Nós oramos que nós possamos terminar um ano, ó Deus, cheios da tua presença, e começar um ano muito melhor do que nós estamos terminando, muito mais animados, muito mais compromissados com o teu reino, com o Senhor e com as tuas ordens, com os teus ensinamentos, para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada um que entrou aqui, toque agora com cura, com libertação, com salvação, com aquilo que cada um precisa. Visita os seus lares, suas famílias, visite os seus trabalhos, visite suas enfermidades, aquilo que eles precisam agora, que cada um possa ter o teu toque, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Você pode cantar agora junto, vamos declarar agora em nome de Jesus essa canção aí, declarando